Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu não vou ensinar uma receita para vocês. Estamos aqui na minha casa e hoje a gente vai bater um papo. Essa semana a gente começa uma semana especial. Eu anunciei lá no Instagram que eu vou fazer um super intensivo aqui com receitas básicas para o dia a dia. Mas antes de qualquer coisa, eu perguntei para vocês quais são suas dificuldades para se tornar vegano, quais são as coisas que mais dificultam o dia a dia. Porque se alimentar de forma vegana de vez em quando, até que é fácil ir a um restaurante ou pedir um delivery nesse momento de quarentena, ou cozinhar uma receita nova vegana que a gente viu, principalmente as que eu ensino aqui. Mas e o dia a dia, sabe? Como é que faz para ser vegano todos os dias, ou pelo menos reduzir muito o nosso consumo de produtos de origem animal? Então, a partir de todas as respostas que eu tive lá no Instagram, eu decidi começar essa nova linha editorial aqui no canal, na qual eu vou falar um pouquinho e mostrar para vocês que aqui, queridas, tem muito mais do que só receita boa. Vou falar um pouco sobre política, sobre o que é o veganismo, sobre como a gente pode mudar o nosso consumo, entre tantas outras coisas que eu gostaria de falar com vocês e não só ensinar receitas, porque na verdade as receitas são a parte mais fácil de tudo isso. O mais difícil mesmo é o veganismo e toda essa conscientização a respeito do meio ambiente, a respeito de como a gente vai mudar o mundo e o sistema em que a gente vive. Isso é o mais difícil para a gente entender e aplicar isso no nosso dia a dia. E é isso que faz com que a gente mude a nossa alimentação. Na verdade, mudar a nossa alimentação é só uma pontinha da mudança, que é uma consequência de uma coisa que a gente muda como um todo. É a nossa vontade de mudar o mundo ao nosso redor, de mudar os nossos hábitos e aí, consequentemente, a gente acaba mudando a nossa alimentação. Mas para que isso aconteça de uma forma mais natural e mais fácil, outras chavinhas têm que virar na nossa cabeça. E a gente não pode levar o veganismo como uma dieta da moda, ou porque a gente acha que é uma coisa super cool e, enfim, só um motivo, só porque a gente pensa, ai não, quero só mudar a minha alimentação por causa disso ou daquilo, e a gente fica nessa ânsia de se tornar vegano, buscando formas e formas, e aí a gente não consegue abandonar certos alimentos e a gente não sabe por quê, mas a gente quer se tornar vegano. Talvez a gente não tenha entendido muito bem tudo que vem antes de mudar só a alimentação. Então, por conta de tudo isso, por conta das respostas que eu tive lá no Instagram, a maioria esmagadora foi queijo, queijo, queijo e queijo. É muito difícil abandonar o queijo e por isso eu não me torno vegano. Então, nesse primeiro vídeo, com esse papo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas mudanças de hábito e sobre por que é importante a gente entender certas coisas sobre consumo, sobre como a gente pode mudar o mundo com as nossas escolhas. Enquanto consumidores nesse sistema capitalista, não tem nada mais poderoso do que o nosso poder de escolha. Primeiro vamos lá, por que a gente tem essa obsessão com queijo? Por que o queijo é tão endeusado e por que ele é o que torna tão difícil a nossa transição para o veganismo? Já é mais do que comprovado por diversos estudos que o queijo contém substâncias viciantes similares à da heroína. Olha como isso é forte. Mas o queijo que eu tô falando que tem essa quantidade de química que provoca esses vícios no nosso corpo é o queijo dessa indústria esmagadora que explora tantos animais e não o queijo que a vovó criou na vaquinha, etc. Esse é um outro tipo de assunto, eu não vou entrar nesse mérito agora e não vou entrar no mérito de falar se isso é exploração animal ou não, se é cultura e etc e tal. O que eu quero falar aqui é que o veganismo não é só sobre você mudar a sua alimentação, é você ser contra um sistema esmagador que acaba com a gente dia após dia. Um sistema que explora nós, seres humanos, fazendo a gente acreditar que a gente tem que consumir esses produtos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e principalmente
que só ele vai fornecer pra gente um prazer gastronômico que de outro mundo e etc e tal, e precisa ser esses alimentos. E a gente fica aí comprando e alimentando uma indústria cheia de venenos. Venenos que matam a gente aos poucos, nos fazendo consumir cada vez mais medicamentos e alimentando a uma outra indústria, que é a indústria farmacêutica, que existe principalmente para consertar os danos causados pela indústria da alimentação. Afinal, com tanto veneno na nossa comida, óbvio que a gente vai acabar se tornando dependente de medicamentos ao invés de usar os alimentos como o nosso remédio. Enfim, tudo que eu tô falando aqui, tem diversos estudos que comprovam, diversos documentários que falam sobre isso. Eu vou inclusive deixar o nome deles aqui embaixo na descrição para vocês se informarem mais e se aprofundarem mais nesses assuntos. Tô só dando uma leve passada por cada um deles, porque o que eu quero falar mesmo é sobre alimentação, mas sobre alimentação como uma escolha política e não só sobre matar a fome. Matar a fome é fácil, mas fazer uma escolha política com o que a gente coloca no prato, isso é o mais difícil. Mas não é impossível não. A gente escolher não consumir de indústrias que exploram tanto para consumir de pessoas que trabalham para produzir alimentos que nos façam bem, isso não é impossível. Talvez seja um pouquinho difícil no começo, eu não vou mentir para vocês, não vou falar que vai ser a coisa mais fácil do mundo deixar o queijo, não vou falar para vocês que vai ter queijo vegano incrível, tanto quanto queijo de origem animal. Não vai. No Brasil, principalmente, não tem queijo vegano bom. Não tem. Conheço pouquíssimos de pessoas que produzem em pequena quantidade numa cidade do interior e etc e tal, mas isso não vai chegar para o Brasil inteiro. Então vai ser difícil sim. É uma escolha tirar o queijo do nosso prato e uma escolha que tem que ser muito consciente. E ela também não precisa ser de uma hora para outra. Ela pode ser de uma hora para outra. Muita gente se torna vegano de um dia para o outro, mas não tenha isso como um exemplo para você e pense, meu Deus, eu nunca vou ser vegano porque eu não consigo ser assim. Você pode fazer as coisas de forma gradual e começar escolhendo melhor o que você consome e como você consome. Por exemplo, se você come o queijo todos os dias, em todas as refeições, seja em um hambúrguer, em um salgado, a pizza à noite, o salgado não sei o que lá, o pastel, calma. Vamos consumir menos, vamos consumir melhor, vamos escolher melhor o que consumir, de onde consumir. Se você come o queijo em praticamente todas as suas refeições, provavelmente não é o melhor queijo do mundo. Afinal, pouquíssimas pessoas têm condições financeiras para bancar um queijo orgânico, bem feito e em todas as refeições. Então, provavelmente, se você come queijo em todas as refeições, você mal sabe a procedência deles. O queijo do salgado, que custa mais barato, o queijo do pastel ou da pizza, que custa mais barato. Você sabe a procedência desses queijos? Provavelmente não. Então, que tal pesquisar mais, consumir melhor? Se você não consegue abandonar o queijo de vez, se essa é a sua maior dificuldade, que tal reservar alguns dias da semana para consumir melhor? Provar sabores diferentes e não só consumir por consumir. Eu acredito que esse é o maior problema de todos. A gente consome só por consumir. Às vezes a gente consome as coisas e a gente nem sabe por que a gente está fazendo isso, por que a gente come aquele hambúrguer, por que a gente come aquele sanduíche, por que a gente come aquele salgado, por que a gente come o pão com queijo todas as manhãs? Por que a gente não prova coisas novas? Por que a gente não descobre novos sabores? Por que a gente é tão bitolado com as mesmas coisas? Talvez se a gente parar para conhecer mais variedades, para encontrar coisas novas, isso torne mais fácil o processo de mudança, porque a gente vai começar mudando com o que a gente já gosta. Então vamos lá. Se você gosta de queijo, todo dia come aquela mesma mussarela comprada na padaria, sério que você não se torna vegano por causa dessa mussarela xixelenta? Pelo amor de Deus, né? Se não é para ser vegano, então escolha o melhor queijo para comer. Sabe por quê? Porque esse queijo é caro, porque esse queijo você não vai consumir tanto. Você vai consumir talvez uma vez na semana. Isso já torna o processo mais fácil. Você não precisa abandonar de vez. Você não precisa se tornar vegano ontem. Você precisa escolher melhor o que você consome e não ficar financiando uma indústria que está te matando, que faz essa mussarela ser barata
porque é cheia de veneno, porque ela é feita de forma muito rápida, porque ela é feita com a exploração de um animal que sente medo, que sente dor, que sente amor. E com essa exploração, nada de bom vem. Então, é tudo muito envenenado e isso te mata aos poucos, faz com que você se torne independente da indústria farmacêutica, etc, etc. Então vamos escolher melhor o que a gente está consumindo aí. Abrir a cabeça para esses novos sabores, para essas novas texturas. Muda um pouco esse café da manhã aí de pão com mussarela, pão com manteiga todo dia. Acorda, querida. E não é caro ser vegano. Nem um pouco. Na verdade, é muito mais barato. Que algumas pessoas também falaram sobre o custo de se tornar vegano. Não é caro se tornar vegano, na verdade é bem mais barato. Se a gente parar para pensar nas coisas que a gente consome, no custo disso, colocar tudo na ponta do lápis, a gente vai ver que comprar o arroz, o feijão, os legumes, grãos, hortaliças, tudo isso é muito mais barato do que comprar queijo, do que comprar carne. E isso eu vou mostrar para vocês ao longo desse intensivão aqui de como ser vegano no dia a dia. Mostrar um pouquinho sobre preços, sobre variedades, que não precisa também ser só o arroz com feijão todo dia. Se o seu hábito é comer arroz com feijão e ovo todo dia, vem comigo e vamos melhorar isso. Tem diversos outros grãos, diversos outros tipos de feijões, de arrozes, de várias outras coisas para variar o nosso prato, para trazer mais nutrição para o nosso corpo e não fazer nenhum sacrifício. Afinal, um outro ponto muito importante é, muita gente consome muito queijo porque é mais fácil, é muito mais fácil de encontrar comida pronta que não seja vegana, que tenha queijo, que tenha ovo, que tenha leite. Mas por que a gente faz tanto isso? Porque às vezes a gente não sabe cozinhar e a gente não sabe nem por onde começar. Meu Deus, me tornei vegano ou quero me tornar vegano, mas e agora se eu não sei nem fazer o arroz com feijão básico? Isso eu vou ensinar para vocês essa semana, como fazer o básico para o dia a dia. Afinal, tenho ensinado aqui muitas coisas mirabolantes, tortas e bolos e patês incríveis e tudo mais, e pães. Mas e o básico? E no dia a dia? O que é que eu vou comer? Então vem comigo mesmo, se você ainda não sabe nem o básico, que a gente vai juntos aqui trabalhar esse seu prazer por cozinhar, por preparar o seu próprio alimento, por descobrir novos sabores, novas especiarias, novos aromas. Cozinhar é uma coisa básica, ela não é para poucos, ela não é um luxo, ela é para todo mundo. A cozinha é democrática, ela vai do arroz com feijão básico até a torta mais mirabolante. E a gente tem sim capacidade para desenvolver esse prazer, todo mundo tem, só basta a gente ter um pouquinho de vontade. Que é que entra a parte do sacrifício. Se a gente quer mudar alguma coisa nesse mundo, a gente tem que fazer sacrifícios, aprender uma coisa que talvez a gente pense, meu Deus, eu nunca vou aprender a cozinhar, ou meu Deus, eu nunca vou conseguir deixar o queijo. Não dá para mudar o mundo sem sacrifício, não, gente. A gente precisa fazer alguns sacrifícios e descobrir os prazeres ao longo do trajeto dessa mudança. Até mesmo se a gente quer gerar uma mudança no mercado, nas grandes indústrias, a gente só gera uma mudança quando a gente gera demanda. E essa demanda, ela vem da mudança dos nossos hábitos. Então, é o seguinte. A gente começa mudando os nossos hábitos, a indústria começa a perceber e olha lá, aquele monte de gente não tá vindo mais para cá, eles estão indo para lá. Então acho melhor a gente ir para lá também. A indústria cria muita oferta, mas eles também atendem às demandas. Então quando a gente para pensar, mas é muito difícil ser vegano no Brasil porque não tem queijos incríveis, veganos e blá blá blá, não tem mesmo, já falei. Nossa, mas se fosse nos Estados Unidos ou na Europa, lá tem tanta coisa, seria tão mais fácil. Por que vocês acham que lá tem tanta coisa? Porque tem gente investindo em tanta coisa. É muito difícil pessoas muito pequenas conseguirem fazer produtos bons e distribuir para um grande número de pessoas. Mas, se a gente gera uma demanda para as grandes indústrias, eles vão ter que mudar. Porque eles vão chegar à falência se eles não mudarem, correto? Então, quanto mais gente muda, mais as grandes indústrias mudam para acompanhar essas tendências. E investem dinheiro tanto nos pequenos produtores que já estão fazendo coisas incríveis, quanto na inovação, na criação de novos produtos. Então, será que a gente não tem um queijo vegano incrível porque a gente não está demandando isso? Eu, por exemplo, poderia criar o queijo mais incrível do mundo, mas sabe o que me falta? Dinheiro.
Sim, porque me falta tempo para poder parar e pensar nisso e focar em criar um produto incrível. Me falta ferramentas para criar esse produto incrível. E ferramentas e tempo a gente consegue com dinheiro. A gente consegue investindo nesses pequenos produtores. Eu poderia ser uma dessas pequenas produtoras, fulaninho poderia ser um desses pequenos produtores, a fulaninha ali também poderia ser uma dessas pequenas produtores que juntos, com um grande investimento de uma indústria que percebeu que tem muita gente caminhando para aquele lado lá, eles talvez pensassem, melhor a gente investir nessa inteligência aqui que está criando produtos que essas pessoas querem consumir. Com ferramentas, tempo, dedicação e dinheiro, a gente consegue sim desenvolver produtos incríveis. Olha só o que já tem sido feito por grandes indústrias. A carne moída que saiu, a almôndega. Tem muita gente que é contra isso, muita gente vegana que fala, ai, mas isso imita carne, ai, mas a grande indústria e não sei o quê. Gente, não, a gente precisa desses produtos para tornar cada vez mais pessoas veganas. Afinal, uma coisa é certa, os animais estão sendo explorados todos os dias, a gente está ficando doente, a indústria é horrível do jeito que ela é e ela não dá mais para continuar do jeito que ela tá, ela não vai mais funcionar por muito mais tempo. Então a gente precisa sim que as grandes indústrias mudem. Porque enquanto a gente viver, sinceramente, eu, você, todas essas gerações, a gente vai viver no mundo capitalista. Então, dentro de um sistema capitalista, o que de melhor a gente pode fazer? Mudar para um sistema que explore menos, que seja mais igual. E se tem uma coisa que gera desigualdade no mundo, é o consumo de carne. Primeiro que ele é para poucos. Vocês já devem ter visto, se vocês pesquisam alguma coisa sobre veganismo, que para produzir 1 quilo de carne, você precisa de muitos e muitos grãos. 1 quilo de carne não alimenta muita gente, mas a quantidade de grãos, de água e de terra e de espaço para produzir esse 1 quilo de carne alimenta muita gente. Existem muitos estudos que comprovam que se o mundo fosse vegano, teria muito, mas muito menos desigualdade e que provavelmente a gente acabaria com a fome do mundo. Então, será que o seu pequeno prazer por alguns minutinhos comendo aquele queijo vale mesmo tudo isso? Essa desigualdade social, a exploração animal, a exploração de você, que continua consumindo um produto envenenado e vai acabar dependente de uma indústria farmacêutica que quer mesmo é que você fique doente para que eles lucrem mais. Será que tudo isso vale a pena por um pequeno prazer de um produto que, vamos combinar, nem é a coisa mais incrível do mundo? Porque antes de falar que você realmente não vive sem queijo, você já parou para pensar nos queijos que você consome? Vamos voltar lá no começo do vídeo. É um bom queijo? É de qualidade? Ele realmente vale a pena? É aquele queijo incrível, surreal, produzido por virgens descalças no Himalaia? É esse queijo? Você consome ele quantas vezes por semana? Você realmente precisa disso? Vamos pensar melhor. Então, concluindo isso aqui, vamos repensar melhor o nosso consumo, vamos ver se tudo que a gente consome realmente vale a pena e nos proporcionar prazeres reais, não pequenas migalhas de prazeres gastronômicos que nem valem a pena sacrificar tudo isso. Exploração, uma desigualdade social. Vamos repensar esses consumos e vem comigo que eu vou mostrar para vocês quanta coisa incrível vegana dá para fazer. E o principal, que eu sei que muita gente, muitos comunicadores veganos insistem, seja vegano ontem, olha isso, que horror que está acontecendo. Tudo é um horror, mas a gente tem que respeitar os nossos limites, o que está ao nosso alcance. Nem todo mundo tem o privilégio de viver numa grande cidade com acesso a tanta coisa que nem a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo. Então eu super entendo se para você é muito mais difícil do que é para mim ou do que é para tanta gente que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, em grandes cidades aqui no Brasil, que tem coisas muito mais acessíveis. Então, respeite o seu tempo, mas para pensar, rever melhor os seus consumos, vamos consumir com consciência, vamos prestar atenção no que a gente está colocando no nosso prato e para dentro da gente. Principalmente, a gente precisa ser ativo nessa vida e não só ficar recebendo tanta informação e consumindo descontroladamente. Toma as rédeas da sua vida, das suas escolhas,
porque tem muito mundo para mudar ainda e começa pequenininho. Se você acha, mas eu vou me tornar vegano, o que vai adiantar? Mas eu vou deixar de consumir isso, o que vai adiantar? Adianta muito! Olha quanta coisa já mudou. Eu sou vegana há 14 anos. Lá no começo era tudo mato mesmo, porque não tinha tanta coisa. Nem em São Paulo tinha uma indústria como a Seara produzindo produtos veganos, não tinha restaurantes, não tinha quase nada. E quando o veganismo começou a engatinhar aqui no Brasil, lá na década de 90, tinha menos ainda. E olha quanta coisa a gente já conquistou agora. Tanta gente ensinando receitas no YouTube, tanta coisa que a gente pode comprar no mercado que é vegano, tanto produto maravilhoso. Então, sim, cada escolha faz toda a diferença e cada um faz toda a diferença. A gente achar que a gente não faz parte de tudo isso, que a gente não é político, viver é ser político. Cada escolha nossa, cada coisinha que a gente compra, cada coisa que a gente faz é política. Então a gente realmente precisa tomar uma posição, senão a gente fica sendo levado pela onda e essa onda tá levando a gente para um buraco bem sem fundo. Então é isso, acho que eu falei um pouco demais aqui, tinha muitas ideias para colocar, mas eu espero que vocês tenham gostado e a gente pode continuar esse papo em outros vídeos. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, o que te aflige, o que faz você não se tornar vegano, quais são os maiores problemas nesse caminho para você. E a gente vai conversando e eu vou tentando passar um pouquinho da minha experiência para vocês e de tudo que eu tenho visto e feito nesses últimos anos. Então já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, deixa aqui o seu comentário e compartilha com quem você acha que precisa ouvir um pouco de tudo isso. E acompanha a gente lá no Instagram, @CamillePiccoli e @Vedaguano, que a gente compartilha muito amor por lá.